Bem, o livro sobre o Rui Facó era um projeto acidental muito antigo, mas começou a ganhar forma em 2003, quando eu fiz a primeira entrevista com a Ana Facó, a irmã caçula do Rui Facó. A Ana era uma espécie de guardiã, ela foi minha baliza, porque ela que me forneceu as primeiras informações essenciais sobre o Rui Facó. Não existiam documentos oficiais, eu tive que trabalhar com fontes primárias. Não havia registros sobre a vida do Rui, exceto um texto antológico excelente, escrito por um amigo do Rui, o Moisés Vinhas. Naquela época, o acervo do jornal Novos Rumos, que foi muito importante na carreira do Rui, não estava ainda disponível na internet, como acontece hoje. Por isso, nossa pesquisa foi nos microfilmes da Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. Uma biografia como essa, onde não existem fontes secundárias, é sempre uma construção coletiva, porque o autor acaba se apropriando da memória, das memórias dos seus entrevistados. Eu digo isso no texto de introdução até como agradecimento, porque sou muito grato, de fato, às pessoas que foram minhas fontes. E nessa linha, a minha mãe, a dona Maria do Carmo, foi muito importante porque ela conviveu com o Rui, chegou a conhecê-lo na casa, no casarão do pai do Rui, o Gustavo Facó, em Bibiribe. E eu às vezes fico pensando, é provável até que eu tenha cruzado alguma vez com o Rui, porque cronologicamente isso é possível. Eu nasci em novembro de 57 e ele morreu em março de 63. E nós estávamos no mesmo espaço geográfico algumas vezes. Outra fonte muito importante para mim foi o Armênio Guedes. Armênio é irmão da Júlia Guedes. A Júlia casou com o Rui Facó e é a mãe do único filho do Rui, o Paulo Facó. O Armênio me recebeu de modo muito afável no seu apartamento em São Paulo, no dia 3 de junho de 2003. Abriu seus documentos, seus álbuns, fotografia, e uma memória incrível, já beirando os 100 anos, mas foi uma fonte muito importante, porque ele me deu informação que eu não tinha da vida do Rui em Salvador. Em maio de 2004, conversei com o Luiz Mário Gazaneu, no Rio de Janeiro. Ele me recebeu muito bem no escritório dele, na sede do IBGE, onde ele trabalhava. E aí eu tive acesso a muitas informações. Uma delas, que eu não sabia até então, foi o Gazaneu quem cuidou do traslado dos restos mortais do Rui, da Bolívia, onde aconteceu o sinistro, para o Rio de Janeiro. E para destravar a burocracia foram quase 30 dias. Então foram dezenas de depoimentos, centenas de documentos aos quais nós tivemos acesso. A família Facó me abriu os seus arquivos. Uma biografia sempre contribui para referendar a memória nacional. Ela sempre, porque numa biografia o autor sempre se preocupa em recuperar o contexto. O grande prazer que eu acho que qualquer autor, qualquer biógrafo tem é tentar contribuir para o resgate da memória. No meu caso, o resgate da memória do Rui Facó, um intelectual que, na perspectiva gramsciana, é um intelectual orgânico, totalmente dedicado à sua utopia. E ele tinha uma grande utopia, que era a construção de um país socialmente justo, onde a riqueza concentrada na terra seria distribuída através de uma grande reforma agrária. A morte precoce do Rui em março de 63 foi uma grande frustração para seus leitores, para seus admiradores, para seus colegas de partido. Certamente ele teria construído uma obra exuberante, como intelectual rigoroso que era. E mesmo quando defendia as teses do seu partido, do Partido Comunista Brasileiro, ele não era panfletário, ele sempre o fazia com muita argumentação. O Rui nasceu em Bibiribe, no litoral do Ceará. Depois, aos 17 anos, foi para Fortaleza, passou a estudar em Fortaleza e já aí passa a militar no Partido Comunista. Em seguida, no segundo semestre do curso de Direito da Universidade Federal,
Ele vai para Salvador e aí a sua inserção no Partido Comunista é radical, é consistente. Ali ele conhece o Armênio Guedes, a Júlia Guedes, com quem se casa, e conhece alguns ícones do partido, como Marighella, por exemplo, que compunha uma outra célula, o Rui no direito, Marighella na engenharia. E depois ele vai para o Rio de Janeiro, sempre militando e atuando profissionalmente no partido. Ele militava, mas tinha uma remuneração porque ele era profissional, totalmente dedicado aos veículos do partido, aos jornais do partido, jornais e revistas. Então ele era um ideólogo, um formulador, e nos jornais do PCB passa uma temporada na União Soviética, 2 anos depois volta ao Brasil, onde ingressa no jornal Novos Rumos. O Inácio Almeida, um jornalista cearense de Brasília, do PPS, assessor do Roberto Freire, me abriu muitos canais, e um desses canais foi o Hélio Gaspari. Eu não sabia, mas você vê que uma biografia, uma pesquisa dessa é sempre uma caixa de surpresa. E o Hélio Gaspari, que não dá entrevista, conversou comigo por telefone, em memória do Rui, e falou muitas coisas interessantes sobre o Rui, que eu aproveitei bastante no Rio. O Hélio, à época, tinha 17 anos, foi foca no Novos Rumos, quer dizer, começou no jornalismo nos Novos Rumos, e o tutor dele era o Rui Facó. Então ele tem uma gratidão enorme pelo Rui. O Rui já preparava um terceiro livro. Infelizmente, o seu acidente nos Andes, como já falamos, cerceou uma carreira intelectual que seria brilhante, e ele chegou sequer a ver a publicação do seu, digamos, best-seller, do seu livro de referência, hoje já está na 20ª edição, que é o Cangaceiros e Fanáticos, que é um livro super original. O livro foi lançado depois da morte dele, quando ele viajou para fazer essa turnê na América do Sul. Os originais já estavam aprovados, o Enio Silveira, da Civilização, foi o editor, já estava tudo certo. Na volta ele faria o lançamento, infelizmente não aconteceu. E desse acidente, na época nós vivíamos a Guerra Fria no seu mais contundente momento, porque Fidel havia tomado Havana, havia tomado Cuba, havia descido a Serra Maestra, e Washington, os Estados Unidos, estavam muito preocupados com o avanço dessa ideia socializante na América Latina. Então a Guerra Fria estava muito acirrada. E nesse contexto, o acidente do Rui foi especulado como sendo uma tentativa, uma ação deliberada de imperialista. Essa hipótese eu sempre considerei uma teoria conspiratória, até encontrar na pesquisa uma fonte que considera assim, uma fonte americana, que considera assim como tendo sido uma ação da CIA, a ponto de as pessoas a chegarem no local do acidente serem da embaixada americana na Bolívia. Então é um livro cheio de muitas emoções, existem muitos documentos interessantes, uma carta do Aníbal Bonavides lamentando o fato de a imprensa do Ceará não ter se preocupado em dar nenhum registro da morte do Rui. Isso é absolutamente compreensível, porque estávamos em 63, como falei, a Guerra Fria estava no acirramento e o Brasil vivia grandes convulsões. O fato é que escrever essa biografia foi para mim uma emoção enorme, até porque na segunda edição outras descobertas foram acrescentadas. Na segunda edição tem, por exemplo, um depoimento que passou à margem na primeira edição, que foi do Ralph de la Cava. O Ralph de la Cava é um brasilianista muito conceituado, tem a sua pesquisa maravilhosa sobre Padre Cícero, sobre Juazeiro, publicada no livro Milagre em Juazeiro. E esse livro é dedicado a 3 pessoas. Uma dessas é o Rui Facó. E aí eu perguntei para o Ralph de la Cava por que ele
em não tendo conhecido o Rui pessoalmente, fez a dedicatória. E ele respondeu que o livro do Rui, Cangaceiros e Fanáticos, mudou totalmente a visão dele sobre o fenômeno religioso em Juazeiro. E eu convido a você a matar sua curiosidade sobre essa personagem, que é o Rui Facó. E o livro está disponível em parte na internet, em parte em algumas livrarias no Brasil.